Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Ministério Luz do Saber em Cristo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as doutrinas que tiram a sua liberdade. Pois é um assunto polêmico. Nós temos aí dois posts falando sobre esse assunto e hoje eu vou falar justamente do primeiro, né? Bom, o que a gente precisa saber? Deus quer que você adore Ele por amor e não por obrigação. O objetivo desse podcast é justamente deixar isso claro para você, para que você não fique aprisionado a coisas que dizem para você dentro de uma igreja, ok? Então vamos lá. Bom, é fácil a gente afirmar que Deus é amor, certo? A dificuldade vem quando tentam colocar nas nossas mentes algumas restrições, algumas coisas que acabam aprisionando essa nossa fé e fazem com que a gente se sinta mal, se sinta preso. Há instruções de Deus que diz assim, ó, como devemos agir, sendo cristãos, certo? No caso aqui seria sendo imitadores de Jesus, nosso Salvador. Também temos aí algumas doutrinas criadas pelos homens, e aí é que vem o problema. Quando há homens mal intencionados, eles visam o quê? O enriquecimento próprio, poder, e não estão preocupados aí com a qualidade de vida das pessoas, né, das suas ovelhas dentro da sua igreja. A nossa alma, ela tende a se perder em vários pensamentos. E aí a gente vai ver um pouquinho a seguir. Vamos lá. Primeiro, a gente não deve cochear em dois pensamentos. Cochear em dois pensamentos, basicamente, é você ficar na dúvida, né, sobre mais de uma atitude a ser tomada, sobre o que caminho a ser seguido e por aí vai. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, temos uma leitura que é a seguinte: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse sentido, a gente não deve duvidar ou hesitar que Jesus é o nosso caminho. E para que a gente possa chegar nesse caminho, a gente deve seguir Jesus o máximo e da forma mais correta e reta possível. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, vai dizer assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Nessa leitura, o profeta chama a atenção do povo para que se decida entre seguir a Deus ou alguma outra coisa, né? Bom, qual é o perigo dessa leitura? O risco maior que a gente corre é não conhecer a palavra realmente e decorar versículos sem saber realmente o que está por trás, né? O contexto por trás disso. E aí, no caso, a grande armadilha chama-se texto fora de contexto. É comum a gente ver trechos da Bíblia sendo divulgados em campanhas, redes sociais e outros meios de comunicação como verdades absolutas, tendo seu sentido distorcido para atender a alguns propósitos particulares. E nessa forma, a gente vê a instrução de Deus como se fosse uma forma de aprisionar os crentes, né? Uma pessoa mal intencionada, ela pode, por exemplo, citar o livro de João, capítulo 14, versículo 6, para te convencer de que você não deve congregar na igreja X ou Y, pois somente a sua denominação é a verdadeira, entre aspas. E aí você vai se sentir preso. As coisas vão se complicar ainda mais quando seu coração doer de tristeza ao ver eventos que te causam desconforto, situações que te deixam mal e você se sente preso, você quer sair dali, mas se aquela igreja, se aquela denominação é a verdadeira, então como é que você vai fazer? E nesse sentido, você vai se sentir indigno, impuro por estar em uma congregação abençoada, entre aspas, mas não seguir ou não conseguir agir de acordo com que aqueles costumes que as pessoas estão tentando impor para você. Hábitos e práticas que às vezes não tem nada a ver com Deus, mas sim com alguns objetivos bem particulares. E isso pode levar a uma depressão ou a síndrome do pânico. Então, como é que a gente faz diante de uma situação dessa? A gente tem que se libertar. Jesus veio para pôr luz onde há trevas. Mas a verdade é que sempre prevalecerá a verdade sobre a mentira, né?
Deus não é Deus de confusão. Se por acaso você sentir que algo está errado no lugar onde você está congregando, olha, pode ser que Deus não esteja lá, viu? Então é melhor você pedir esclarecimentos para Deus, faça uma oração, ou mais de uma, se for o caso, pedindo uma direção sobre se você deveria realmente estar naquele lugar. Não se sinta preso a um prédio ou a palavras que disseram para você que parecem ser quase como verdades absolutas. A gente tem que se lembrar que nossa relação deve ser primeiramente vertical, na direção de Deus, e depois na horizontal, com os irmãos, com as pessoas com quem a gente congressa, porque nós somos seres sociáveis, certo? Bom, primeiro veja se realmente o seu caminho está correto. Você está seguindo a Jesus? Veja se essa doutrina, se essa igreja onde você está, se essa congregação, ela realmente está focada em Jesus. Se o caminho está correto, então a tarefa seguinte seria você ver a questão do seu relacionamento horizontal, ou seja, dos seus irmãos, das pessoas com que você convive na igreja. Se isso vai te ajudar espiritualmente, ou se há pessoas ali que infelizmente vão te atrapalhar em vez de te ajudar. No livro de João, capítulo 8, versículo 32, vai dizer assim, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bom, mas aí você pode se questionar: se sigo a Jesus e a sua verdade me libertou, então não preciso acreditar nos homens? Bom, não é bem assim, né? A gente deve respeitar as autoridades constituídas, até mesmo Jesus respeitou, né? E se generalizarmos muito, a gente vai cair na mesma armadilha do texto fora de contexto. Lembra lá da relação horizontal e vertical que eu acabei de falar, né? Deus não nos fez autossuficientes. Então, a gente precisa de Deus, mas também precisa se relacionar com as outras pessoas. Como somente Jesus é o caminho, então a gente deve segui-lo por vontade própria, não porque estão impondo para a gente uma doutrina. O nosso Deus, ele não vai te aprisionar, ele não vai te escravizar, ele não vai te proibir de falar com quem quer que seja. Isso até seria contraditório, porque como é que vai ter o id da igreja de evangelizar, de levar a palavra onde ela não está, se você começar a receber imposições de que você não deve falar com fulano, de que você deve virar as costas para alguém da sua família só porque não congrega ou porque não pratica a mesma religião que você? A gente precisa ter um entendimento e maturidade sobre esse assunto e ter a certeza de que Deus nos quer por completo, não pela metade. Bom, é isso. Espero que tenha ficado bem clara a mensagem desse nosso podcast. Eu mais uma vez quero agradecer aí todo o apoio que você, nosso ouvinte, tem nos dado. Um grande abraço e fique com Deus.